Bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez, né, aqueles que nos visitam, aqueles que já fazem parte da nossa igreja, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje e vamos continuar nessa jornada, né, que a gente tem já agora caminhado há bastante tempo em Atos. E estava pensando, né, em algumas coisas para preparar essa mensagem e essa semana foi uma semana cheia para a gente lá em casa. O João fez 4 anos na quarta-feira e a gente estava pensando por muito tempo, quando, vai fazer festa, não vai fazer festa, faz festa, não faz festa e tal. E aí, por conveniência, a gente só decidiu aproveitar as coisas que estavam acontecendo, que já iriam acontecer, na escola, comunidade regional, encontros que a gente já tinha com a família, a gente pegou, vamos só levar um bolinho para esses lugares, e a gente canta um parabéns, e aí a gente resolve. E aí, nessa brincadeira toda, ele acabou tendo 4 festas de aniversário. Foi uma para cada ano de vida. Mas uma das coisas, um dos motivos pelos quais a gente estava pensando, né, faz ou não faz, vale a pena ou não vale a pena e tal, é porque vira e mexe a gente senta e a gente conversa sobre a questão de memória. Será que ele vai lembrar? A gente gasta tanto dinheiro, tanto tempo, organiza, mas será que ele vai lembrar? Será que vale a pena investir tanto para uma coisa que ele pode ou não lembrar daqui a alguns anos? E eu falo isso porque, particularmente, eu não tenho memória. Assim, pelo menos, às vezes eu vejo uma foto de quando eu tinha 4 anos e penso, lembro mais ou menos e tal, mas a verdade é que não tem uma lembrança muito clara daquela época, né? Então, a gente volta nisso muitas vezes. E estava conversando com o Pri, a gente estava pensando nessa questão da memória. E a memória, ela é uma função do cérebro e ela é relacionada com a aprendizagem. A memória, uma definição de memória, é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações. E uma analogia para a gente entender melhor sobre a memória pense numa pisada que a gente dá na areia, numa terra fofa, né? A gente pisa e fica uma marca ali. Mas se você não pisa, se você não volta lá e você não reforça essa pegada, com o tempo ela vai sumindo. Ela vai sumindo e sumindo e sumindo e ficando mais fraca. Então, a memória é como se fosse a gente voltando naquela pegada e pisando de novo. E a gente reforça, e a gente reforça, e a gente reforça. Desse mesmo jeito, toda vez que a gente volta num conteúdo ou numa experiência e marca de novo, mais memória a gente vai ter sobre essas coisas. E aí, aproveitando essa semana, uma das coisas que eu fiz com o João, uma das coisas que nós fizemos foi tirar bastante foto e vídeo dessas festas, né, para poder mostrar para ele ao longo do tempo, para que talvez ele tenha alguma memória. Para mim, particularmente, foi muito especial, que eu tive esse exercício, né? Eu sentei, a bênção tem várias maldições da gente ter um smartphone que ocupa a nossa cabeça, mas a bênção também é que a gente pode tirar foto a qualquer hora, a qualquer momento. Uau! Então, assim, está muito fácil. Então, para mim, foi muito bom. Eu sentei, eu comecei a ver foto do dia do nascimento dele, dos primeiros 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, foi muito legal. Mas, então, estava pensando nisso, preparando essa mensagem, porque, como a gente tem visto no estudo de Atos, esse livro ele é uma narrativa histórica, é uma natureza bastante descritiva de alguns fatos. E eu acredito que um dos propósitos disso é servir a nossa memória como cristãos, é servir a nossa memória como igreja hoje. Porque as doutrinas que sustentavam a igreja lá no começo, elas são e elas devem ser as mesmas doutrinas que sustentam a gente como igreja e como cristãos hoje, em 2025. Então, é importante que nós, como igreja, como cristãos, a gente tenha essas informações gravadas, não só no livro, mas também que a gente possa voltar para elas e gravar elas, né, intelectualmente, e que a gente saiba como acessar essas informações com facilidade, porque elas são a base de onde a gente está construindo a nossa vida cristã. E o texto de hoje, ele é um texto bem longo, a gente vai ler Atos 13, de 13 ao 52, mas enquanto eu estava preparando para facilitar o meu estudo, e espero que ajude a gente a entender melhor essa passagem, eu dividi em 3 partes. A primeira, a gente vai ver um pouco do contexto, do que estava acontecendo ali. A parte central e a principal, mais densa, é um sermão de Paulo, que é o primeiro sermão de Paulo gravado, né, registrado no Novo Testamento, então é uma coisa bem interessante da gente ler. E no final, a terceira e última parte, a gente vai ver a reação dos ouvintes desse sermão
a essas palavras de Paulo. Mas antes de entrar no texto, eu quero orar mais uma vez, quero convidar você a orar comigo. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, te louvamos pelo privilégio de abrir a sua palavra, Pai, de termos recordado, Pai, de forma tão recordadas e de forma tão acessível a sua palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer trazer à nossa memória, Pai. Então eu oro que o Senhor fale conosco, Pai, eu oro para que essa mensagem seja como mais uma marca nessa pegada, Pai, para que nós como igreja a gente tenha bem gravados e de fácil acesso, Pai, as verdades que o Senhor tem para nós. Então, seja comigo, Pai, que as minhas palavras sejam aquelas que o Senhor tem para a igreja hoje, que o Senhor me guarde de falar qualquer coisa que não seja para a edificação do Teu corpo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, os atos, os feitos dos apóstolos narrados nesse livro, eles são direcionados a partir de um comissionamento que Jesus dá para os apóstolos. A gente viu isso lá no começo, em Atos 1:8, que Jesus fala para os discípulos o seguinte: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E depois disso que o livro de Atos começa a se desenrolar. E eu sei que o trocadilho é um pouco batido, mas embora os atos, os feitos sejam dos apóstolos, o que a gente tem visto até aqui nesses 13 capítulos é a soberania e a supremacia de Deus em cada ponto da história. E o que eu quero destacar é que não é diferente nesse texto de hoje. E eu quero te convidar a prestar bastante atenção nisso, porque a soberania e a supremacia de Deus é a base de tudo que está acontecendo nesse texto, é a base da nossa igreja e deve ser a base da nossa vida. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Como a gente começou a ver semana passada, o apóstolo Paulo, ele fez 4 grandes viagens missionárias, e os próximos 13 capítulos do livro de Atos, eles são basicamente relatos dessas viagens. Semana passada a gente acompanhou os passos iniciais dessa primeira viagem, quando Paulo, Barnabé e João Marcos, eles saem da Antioquia, e eles são enviados ao Chipre, que é uma ilha, e hoje a gente vê a progressão e a continuação dessa jornada. Falei demais, agora a gente vai entrar no texto propriamente dito. Eu vou começar dos versículos 13 a 15, e hoje eu estou lendo na versão NAA. Então, Atos 13, começando no versículo 13 até o 15. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge, da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Repare que, pelo menos nessa versão, a passagem começa com a conjunção e navegando de Pafos. Eu sei que é uma palavra pequena, mas é importante pensar que como ela dá essa continuidade, A viagem começa, eles chegam em Chipre, e navegando do Chipre, eles continuam essa viagem, dá um passo a mais em direção a um clímax nessa viagem. E o que a gente está fazendo, lendo esse texto, é basicamente reconstruindo os passos do ministério e dessa primeira viagem missionária de Paulo. Eles saem da ilha, Chipre, e eles voltam para o continente, e eles passam por essa cidade logo no continente, que chama Perge, na região da Panfilha. E o texto não fala muita coisa sobre isso, sobre quanto tempo eles ficaram ali. No final fala que eles voltaram para lá e pregaram ali, mas nesse início não dá muito detalhe. Mas fala uma coisa muito importante, porque nesse momento da viagem, por algum motivo que também não é descrito no texto, fala que João Marcos, ele deixa Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. Parece um detalhe pequeno, mas como a gente vai ver na continuação dessa série, essa divisão, essa saída de João Marcos desse primeiro grupo, foi o motivo da divisão e da separação entre Paulo e Barnabé em uma outra viagem missionária. Mas aqui a gente começa a ver a supremacia de Deus no nosso texto, Porque, apesar de ser uma divisão, a gente consegue ver nos estudos para frente como que essa divisão
ela contribui para o avanço da missão em diferentes frentes. Mas não só isso, apesar de ser uma divisão, apesar de ter aparentemente um conflito ali, a gente também consegue ver a soberania de Deus e a supremacia de Deus, porque a gente consegue ver o Evangelho em ação. Vai ser muito legal quando a gente vê isso, porque a gente vê que houve reconciliação entre as partes e restauração do relacionamento. Paulo, na sua última carta, quando ele escreve para Timóteo, uma das primeiras coisas que ele faz, ele está preso, ele está sozinho, ele está sem as coisas dele. Uma das primeiras pessoas que ele chama é João Marcos. Ele fala: me envie João Marcos, porque ele me é útil. Então, mesmo João Marcos que afasta agora, é o João Marcos que Paulo chama depois. E isso é obra do Evangelho, da supremacia de Deus. Mas então, Paulo e Barnabé eles se dirigem para Antioquia, e essa Antioquia aqui é Antioquia da Psídia, como fala o texto. É diferente da Antioquia de onde eles saíram, que era a Antioquia da Síria. Essa Antioquia da Síria era a base da igreja. Essa outra Antioquia era diferente. E se você pesquisar, você vai ver que existem 16 outras Antioquias, que eram cidades que foram nomeadas pelo rei da Síria em homenagem ao seu pai. Então sempre eles falam Antioquia da Síria, Antioquia de outro lugar, Antioquia de outro lugar. Mas essa não era a Antioquia famosa, onde tinha a igreja de Antioquia. Mas eles chegam até lá, eles chegam na sinagoga, e a gente vai reparar também que esse é um movimento muito típico de Paulo nessas viagens missionárias. Ele chega, e o primeiro lugar onde ele prega a palavra é nas sinagogas. Se a gente voltar na conversão de Paulo em Atos 9, fala, que Jesus fala para Ananias a respeito de Paulo: eu separei ele para pregar para os judeus, para os reis e para os gentios. Então ele sempre faz esse movimento de pregar primeiro nas sinagogas. Então eles chegam nas sinagogas, e uma coisa interessante sobre o que acontecia nas sinagogas, A palavra sinagoga, ela vem do grego, e o termo sinagoga ele significa reunião, e ele era usado naquele contexto para se referir tanto ao local de encontro ou para a reunião em si dos judeus, que acontecia com frequência nos sábados. O que acontecia quando eles se reuniam? A principal atividade era a leitura do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou conhecido como Torá também por eles. Então eles liam algum livro da Torá, eles liam muitas vezes uma leitura dos profetas, e essa segunda leitura dos profetas era seguida de algum tipo de ensino, algum tipo de explicação. E uma coisa sobre esse processo é que tanto a leitura quanto o ensino, eles eram sempre feitos por alguém de destaque, não era qualquer pessoa que chegava e ensinava. Então, Paulo e Barnabé chegaram, eles se assentaram, como diz o texto, eles escutam as leituras, e aí eles são convidados pelo chefe da sinagoga para trazerem alguma palavra de consolo. O que isso fala para a gente? Primeiro, que existe um pré-conhecimento sobre quem Paulo e Barnabé eram, porque o texto não fala, se é pelo histórico de formação de Paulo como mestre da lei. A gente já viu isso, como Paulo era um mestre da lei muito conhecido, mas também a gente vê a experiência de conversão e transformação dele. Então, a gente não sabe exatamente porquê, mas existe um pré-conhecimento sobre quem Paulo era. E a gente pode afirmar que porque eles foram convidados para ensinar na sinagoga, que existe uma autoridade que é reconhecida em Paulo e Barnabé. É interessante pensar nisso, E outra coisa que eu quero notar aqui é a palavra consolo. O chefe da sinagoga fala: vem cá, e se vocês tiverem alguma palavra de consolo para o povo, fale com a gente. Essa palavra consolo, ela pode ser traduzida como exortação, encorajamento, persuasão ou instrução. E o que a gente vê seguir na segunda parte do texto é que Paulo vai entregar tudo isso aos seus ouvintes. Ele faz um sermão que dá para dividir também em 3 partes. Primeiro, ele faz um esboço do Antigo Testamento. Segundo, ele explica a conexão disso com a pessoa de Jesus. E terceiro, ele faz um convite ou um desafio para os seus ouvintes. E essa estrutura que ele usa é a mesma estrutura que Pedro usou no primeiro sermão, no capítulo 2 e depois no capítulo 3, é a mesma estrutura que Estevão usa no capítulo 7. Então aqui é legal pensar como que Paulo parece estar reforçando pegadas já deixadas por outras pessoas, da utilidade da Escritura, da conexão com Jesus e como a gente deve responder. A gente tem que ficar atento com essas coisas.
E como eu disse no começo, né, eu quero chamar sua atenção para aquilo que eu acredito ser o ponto central do sermão de Paulo, que é o ponto que eu quero que, eu acho que é o ponto que eles queriam, que Paulo queria que a igreja lembrasse, é o ponto que eu quero que a gente se lembre hoje também, que é a supremacia de Deus. Então, se você tem sua Bíblia e quiser olhar nos versículos 16 a 25, eu vou ler agora em Atos 13. Paulo, levantando-se e fazendo sinal com a mão de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Então, Paulo começa identificando o seu público. Ele reconhece que ali havia uma diversidade de pessoas. Ele fala: israelitas e todos vocês que temem a Deus. A palavra temem, usada aqui, é a mesma que a gente viu ser usada para descrever o centurião Cornélio, em Atos 10. E como o Jader explicou naquela ocasião, nesse contexto, temer a Deus não significa necessariamente ser salvo, mas representa alguém que ouviu falar de Deus, o Deus de Israel, estava sendo tocado de uma certa forma por esse novo conhecimento. Fala, tem um Deus em Israel, eu estou ouvindo sobre isso, tem alguma coisa sobre isso que me faz ter um certo temor a Ele. Então Paulo identifica, e aí ele começa em Gênesis, destacando alguns pontos que mostram como Deus tem agido por meio da história dos israelitas. Ele fala: escolheu os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele exaltou o povo durante a peregrinação, tirou o povo da escravidão, suportou as falhas do povo, deu a terra de Canaã como herança, deu juízes e reis, tirou juízes e reis também, estabeleceu o trono de Davi, e da descendência de Davi, conforme a promessa que ele mesmo havia feito, ele trouxe a Israel o Salvador. Reparem, e eu falei isso, né, que Paulo coloca muita ênfase na supremacia de Deus. O sujeito e a causa de cada um desses pontos que eu acabei de mencionar não é o homem, mas é Deus. Deus escolheu, Deus exaltou, Deus libertou, Deus suportou, Deus deu a terra, Deus levantou juízes, estabeleceu o trono e enviou o Salvador. Não tem nada que o homem tenha feito aqui. Deus, Ele é o alfa e o ômega, aquele que é, que era, que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Essas são as palavras do apóstolo João em Apocalipse 1:8. Na verdade, palavras de Deus, né? Ele fala: eu sou o alfa e o ômega. E Paulo, o que ele está fazendo aqui é mostrando que a promessa do começo ao fim, ela foi dada por Deus Pai e ela foi cumprida por Ele até chegar em Deus Filho, Jesus. E aqui a gente começa a ver que a palavra de consolo que Paulo tem, ela tem como ponto de partida a memória sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez e o que Ele faz. Ele parte desse ponto, da história do povo judeu e da promessa de libertação. E aqui a gente já tem uma aplicação prática desse texto. O chefe da sinagoga fala, né, da palavra de consolo. Então pensa, no momento em que você
ou alguém próximo a você estiver precisando de uma palavra de consolo, como seria se se a gente começasse essa palavra de consolo lembrando do caráter de Deus, lembrando das misericórdias de Deus, lembrando da obra de Deus na vida dessa pessoa até ali? Geralmente, quando a gente escuta, preciso de consolo, eu acho que a gente entende conselho e começa a falar um tanto de coisa que a gente acha. Mas como seria se a nossa primeira atitude fosse de lembrar o caráter de Deus e as misericórdias de Deus e reforçar essa marca, essa pegada, essa memória na vida das pessoas? Porque quanto mais uma memória é acessada, mais forte ela fica. E aqui a gente volta para o texto. Eu falei, o ponto de partida é a história dos judeus. E o ponto de chegada, onde ele termina aqui, essa primeira parte, e gera já um ponto de tensão, é o confronto. Porque ele vai falando das promessas todas, e ele fala, o cumprimento dessas promessas é em Cristo. Aquele que era esperado por Israel já havia chegado, mas tinha sido morto e rejeitado por eles. João fala, na introdução da sua carta, João 1, 10 e 11, o verbo estava no mundo, se referindo a Jesus. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, o texto fala, que ele era descendente de Davi, mas os seus não o receberam. E isso gera tensão com os israelitas. Vamos passar para a segunda parte desse sermão de Paulo, para a gente entender como ele aborda isso. Versículos 26 a 37. Irmãos, descendências de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra da salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, Deus o expressou dessa maneira, e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Pois isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Repara que tem uma mudança na forma como Paulo se dirige agora aos seus ouvintes. No começo ele identifica, mas aqui ele coloca uma coisa a mais. Ele fala, irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus. E aí ele coloca uma coisa a mais, ele fala, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. E aqui ele dá um grande avanço, um grande salto, e faz um confronto direto a uma crença dos judeus, porque ele está reconhecendo que a palavra da salvação não era restrita somente aos judeus, como eles acreditavam, mas a todos que temem a Deus. E essa é uma grande mudança de chave na história. Essa é a razão pela qual a gente pode estar sentado aqui hoje como igreja, A salvação, ela não se restringiu somente a Israel, somente ao povo judeu. E Paulo, quando ele faz isso com seus ouvintes, ele se junta ao que Pedro declarou também em Atos 10, depois que Deus abriu seus olhos no encontro com Cornélio. Atos 10, 34 e 35 diz o seguinte: então Pedro começou a falar, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável.
Quando Pedro fala isso, quando Paulo afirma o que ele afirmou, eles estão tirando essa barreira étnica da salvação. Paulo reconhece que, de fato, a mensagem da salvação chegou primeiro e por meio dos judeus, mas ele não deixa de confrontar o fato que também, por meio dos judeus e mestres da lei, apesar do conhecimento das Escrituras, apesar de terem a promessa, eles também cumpriram as profecias acerca da rejeição e condenação de Jesus. Ele é muito direto no seu confronto. E a gente vê isso no versículo 27. Seguindo o texto, nos versículos 28 e 33, Paulo relata a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E, novamente, vejam como Paulo aponta para a supremacia de Deus sobre tudo isso. Apesar dos judeus terem executados, Deus estava sobre todas essas coisas. Deus deu profecias sobre tudo o que aconteceria. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus cumpriu as promessas de salvação. Deus é soberano e supremo sobre todas as coisas. Depois de 34 a 37, Paulo faz um paralelo entre Jesus e Davi, que de novo é um paralelo semelhante ao que Pedro já havia feito em seu primeiro sermão. E tanto Pedro quanto Paulo, o ponto disso é evidenciar que o reinado de Davi e as promessas de Deus não tinham intenção de exaltar Davi, ao contrário, elas tinham a intenção de antecipar o Messias que viria. É uma representação de uma realidade maior. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele representava um rei bom, mas ele era só uma representação daquele que haveria de vir. E esse é o ponto de Paulo ao mencionar essas coisas, ao lembrar dessas promessas. E aí, Paulo fecha o seu sermão, como eu disse, com um convite, com um desafio para os seus ouvintes, versículos 38 a 41. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Ele inicia essa última parte com a palavra portanto, que pode ser substituído por essa razão, ou depois de tudo isso que eu falei, essa é a conclusão. Então, qual que é essa razão a que ele se refere? O que é esse portanto? O que é esse tanto que ele se refere? E como eu disse, eu acredito que o ponto principal dele aqui é a supremacia de Deus, é a soberania de Deus na história. É o fato de que a promessa da salvação, embora tenha sido cumprida por meio dos judeus, ele não foi restrito à etnia dos judeus. Por causa de tudo isso, por causa dessa razão, saibam que a remissão dos pecados em Jesus é anunciada a todos. Todo o que nele crê é justificado de todas as coisas. Cada uma dessas coisas, das quais vocês não podem ser justificados realizando boas obras, cumprindo a lei, Jesus pagou por elas. Ele cumpriu a lei. E eu quero fazer um parênteses, porque o texto fala que todo que nele crê é justificado de todas as coisas. O que significa crer em Jesus? Porque o texto fala que todo que nele crê é justificado. Crer em Jesus significa colocar toda a sua confiança no fato de que Ele é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, Ele não conheceu o pecado, mas embora Ele não tenha conhecido o pecado, Ele se torna pecado em nosso lugar. Então temos que acreditar essas coisas sobre Jesus. Mas temos que acreditar também que na cruz, Ele toma sobre si a culpa que era nossa, era minha, era sua. E Ele morre a morte que eu e você deveríamos morrer, por causa do nosso pecado contra Deus. Precisamos acreditar nisso também. Mas também a gente precisa acreditar que quando Ele faz isso, e quando Ele ressuscita no terceiro dia, Ele paga de uma vez por todas as nossas condenações. Ele anula tudo que Deus tinha contra nós. Ele nos faz justos, e Ele conquista paz com Deus. É incrível pensar nisso.
Nós, pecadores, separados de Deus, mortos espiritualmente, em Cristo, nós temos vida e temos paz com Deus. Acreditar em Jesus significa receber Jesus como Salvador e submeter a Ele como Senhor. E isso é muito importante para a gente entender o nosso texto. Essas são as boas novas do Evangelho. Isso é o que Paulo estava anunciando, isso é o que nós temos que anunciar hoje. Fechando parênteses e voltando para o nosso texto, Paulo fala isso, e aí ele fala, por esta razão, como eu disse, ele conclui, por isto, prestem atenção em como vocês estão reagindo ou respondendo a essa mensagem do Evangelho, a essas memórias que eu estou falando, a essas coisas que eu estou reforçando com vocês. A forma que vocês reagem, a forma que vocês respondem a isso, importa, tem um impacto eterno na sua vida. Paulo tinha sido convidado a compartilhar uma mensagem de consolo, e ele faz isso com excelência. Ele lembra a história do povo, ele lembra das promessas de Deus, ele destaca, acima de tudo, que o grande consolador é Deus, e Ele tem supremacia sobre todas as coisas. Deus age quando Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. O desejo de Deus é que, para a sua própria glória, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a palavra de consolo que Paulo tem. É isso que ele está lembrando, é isso que ele está falando. Coloca o pé nessa pegada, força isso. Essa é a memória mais importante que vocês podem ter. A sua vida depende disso. E aí a gente chega na terceira e na última parte do texto, versículos 42 a 52, que é quando a gente vê a reação das pessoas. A gente viu o contexto, o sermão de Paulo, e a gente vai ver como que as pessoas reagiram e responderam a isso. Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhe falassem as mesmas palavras. Terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos são aquelas pessoas que não eram judeus de nascença, mas eram tementes, eram convertidos ao judaísmo. Várias dessas pessoas seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram que todos que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Estes, sacudindo pó contra eles, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui é exemplo do que a gente viu semana passada, a gente já viu isso ao longo de todo o livro do Atos. 2 tipos de reação quando o Evangelho é pregado. De um lado, a gente vê ânimo e sede por mais entendimento da verdade. Do outro, a gente vê inveja, ódio, desejo por conspiração. A gente tem que esperar esse tipo de resposta quando a gente está pregando o Evangelho, porque o Evangelho consola, mas ele também confronta os nossos pecados. Mas também aqui no texto, a gente vê mais uma demonstração da supremacia de Deus. Eu falei lá no começo como que os atos dos apóstolos, eles eram dirigidos pelo que Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todos os confins da terra. E quando está falando dos confins da terra, está falando dos gentios, das outras regiões que não são Jerusalém. E aqui na supremacia de Deus, quando leva Paulo para Antioquia da Psídia, quando tem pessoas que recebem, mas também quando eles são expulsos, nesse movimento de expulsão, Paulo vai para outro lugar e começa a anunciar as palavras aos gentios.
Uma outra coisa que a gente pode observar, né, é o início das perseguições contra Paulo e Barnabé. Eles são expulsos e eles vão para Icônio, e a partir desse ponto, e a gente vai começar a ver isso semana que vem, eles começam a experimentar ainda mais sofrimento e perseguição. Dessa vez eles foram só expulsos, eles vão ser apedrejados, eles vão ser jogados para fora da cidade como mortos e várias outras coisas. Mas um outro ponto, e como Lucas termina a passagem, é que o resultado desse empreendimento de Paulo e Barnabé ali na Antioquia da Psídia era, versículo 52, que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Na semana passada, Diego apontou como na Bíblia, várias vezes a gente vê uma realidade física ou material, como a cegueira, que foi no texto de semana passada, como uma analogia maior, uma analogia para algo maior e superior. Da mesma forma, o intuito da aliança de Deus com o povo de Israel e das promessas de salvação para Israel era o de apontar para uma aliança muito maior e superior em Cristo. Uma aliança que do começo ao fim, como a gente vê, é para a glória de Deus, é controlada por Ele. Deus é supremo e soberano sobre tudo o que está acontecendo. Eu falei no começo, eu quero reafirmar, eu acredito que a supremacia de Deus, a sua soberania, são os pontos principais de Paulo nesse texto e de toda a Bíblia. Deus vai fazer cumprir a sua vontade. Não tem nada que Ele não está pensando, não tem nada que Ele não está considerando. Ele já está cumprindo a sua vontade, e Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Deus, Ele jamais perde o domínio soberano sobre a vida do seu povo, sobre o seu plano. Essa é uma verdade difícil, porque a gente experimenta sofrimento, a gente experimenta dúvidas, a gente experimenta dor, mas nós precisamos reforçar essa memória de que Deus jamais perde o seu domínio soberano sobre a vida do seu povo e sobre o seu plano. Deus é a principal realidade do universo. Ele é a principal conexão entre as partes. Ele é o propósito. Ele é a base. Deus, Ele é o poder sustentador de tudo o que é e de tudo o que existe. Não existe outra realidade além dessa. Paulo demonstrou isso ao longo da história de Israel. Se a gente olha para trás, ao longo da nossa história, ele tem demonstrado isso nas nossas vidas, na história e na vida da nossa igreja. E talvez para você que hoje seja o momento de criar uma primeira pegada com base nisso que a gente está ouvindo, entendendo quem Deus é, quem Ele fez. Talvez seja a hora de você colocar o pé na areia e fazer essa primeira marca. Talvez para você seja, para outros, seja um momento em que você vai voltar nessa pegada e lembrar quem é Deus, o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na sua história. Porque eu já falei isso aqui várias vezes, eu quero reforçar, né? O óbvio tem que ser repetido, tem que ser dito e dito várias vezes, mas o Evangelho não é só a porta de entrada da vida cristã, mas é o caminho pelo qual a gente caminha. Então, ou você faz essa primeira pegada através do Evangelho, ou você volta e reforça essa pegada para você continuar caminhando. Eu quero terminar com algumas perguntas de reflexão. Então, eu vou tentar ler de maneira calma para você pensar enquanto eu falo. Se você quiser sentir a vontade, fechar os olhos para refletir enquanto eu faço as perguntas. Como anda a sua memória? Você tem cultivado hábitos que ajudam a sua mente e o seu coração a se lembrarem da fidelidade de Deus ao longo da sua história? Como anda a sua memória? Quando você precisa de consolo, para onde o seu coração vai primeiro? Ele vai para a soberania de Deus, para quem Deus é, para tudo o que Ele fez na sua vida? Ou você tem colocado os olhos nas circunstâncias, naquilo que você acha que você pode fazer? Quando você precisa de consolo, para onde o seu coração tem ido primeiro?
Como a lembrança da supremacia de Deus sobre todas as coisas pode te dar esperança hoje? Como a lembrança da supremacia de Deus sobre todas as coisas pode te dar esperança? Eu quero deixar um minuto de silêncio e eu vou fechar o nosso tempo em oração. Senhor Deus, confessamos que temos memórias fracas muitas vezes, Pai. Confessamos que às vezes colocamos o pé com toda força para uma primeira pegada, mas esquecemos de voltar e reforçar coisas que são tão importantes para nós. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a cultivar hábitos que ajudem nossa mente, nosso coração, a lembrarem do seu caráter, da sua fidelidade ao longo da história, ao longo da nossa história, da história da nossa igreja, da história da humanidade. Senhor, que quando nós precisarmos de consolo, quando os nossos irmãos precisarem de consolo, Pai, o nosso coração alcance primeiro o Senhor, alcance primeiro quem você é, Pai. Senhor, nos lembra da tua supremacia, nos lembra do teu poder, nos lembra do seu caráter, Pai. Nos lembra que o Senhor é o alfa, o ômega, o começo e o fim de todas as coisas, Pai. É tudo para você, tudo por você, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti, Pai. Nos curvamos, Pai, como indivíduos, nos curvamos como igreja, Pai, pedindo que o Senhor continue, Pai, a executar os Teus planos através de nós. Que o Senhor continue a transformar, Pai, cada coração à imagem e semelhança do Teu Filho, Pai. Senhor Deus, eu oro para que, como indivíduos e como igreja, Pai, nós coloquemos os nossos olhos em Cristo, Pai, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que foi proposta, Pai, tomou a cruz, para que nós pudéssemos ter vida, Pai. Esse é o Evangelho, Pai, que nos salvou. Esse é o Evangelho que nós proclamamos, Senhor Deus. Esse é o Evangelho em cima do qual nós queremos caminhar hoje, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, as nossas falhas. Nos enche de esperança, Pai. Põe os nossos olhos, Pai, no Senhor, assim como em Ti também está a nossa confiança, Pai. Em nome de Jesus. Amém.